Olá, está no ar o episódio 40 do podcast ADU. Este episódio foi gravado no dia 17 de julho de 2023. Segurança alimentar, alimentação saudável e espaços de convivência nos campi é o tema deste episódio. A ADU Unicamp trouxe para o centro do debate as questões relacionadas à alimentação saudável ofertada na Unicamp e também a disponibilização de espaços de vivência nos campi da universidade. Tais questões foram abordadas inicialmente em uma das reuniões do Conselho de Representantes da ADU Unicamp, o CR, e imediatamente a presidenta da entidade, a professora Silvia Gatti, criou o grupo de trabalho responsável por receber, discutir e realizar propostas no sentido de ampliar os acessos à alimentação saudável e também para a criação de espaços de convivência nos campi da universidade. Esse grupo de trabalho contou com a participação da professora Silvia Gatti, a professora Eliette Maria Silvia, da Faculdade de Enfermagem, e a professora Caroline Capitani, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que hoje é a nossa entrevistada. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Sanmartin, damos as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a professora Caroline Capitani. Caroline é docente no curso de nutrição na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, atua na área de dietética e educação alimentar e nutricional, uma das idealizadoras do projeto Menu, Medicina Culinária na Atenção Primária à Saúde, que acontece em parceria com outros docentes da Unicamp. Olá, professora Caroline, seja bem-vinda aqui no podcast ADU. Vamos lá às perguntas. A alimentação saudável e de qualidade tem, obviamente, uma série de efeitos positivos na saúde e na vida prática das pessoas. Mas nós podemos dizer que há uma relação direta entre a alimentação saudável e o desempenho acadêmico para docentes, servidores e estudantes? Boa tarde, Cristina. Sem dúvida, né? Essa sua pergunta faz todo sentido. Toda alimentação equilibrada e saudável, ela reflete no estilo de vida, na qualidade de vida, na verdade, de todo o indivíduo. Então, independente de serem professores, funcionários, estudantes, todos nós estamos aí sujeitos, né, às oscilações decorrentes de vários fatores, como a alimentação, por exemplo. Professora, nos campi da Unicamp, aqui, Limeira e etc., tem uma clara deficiência de espaços de convivência, né? Portanto, uma escassez de espaços que ofereçam uma alimentação saudável. Na sua análise, o quanto a falta desses espaços impacta o dia a dia dos docentes, estudantes e servidores? Bom, Sam, os impactos são inúmeros, né? Eu vou falar do ponto de vista da minha vivência, que é em Limeira. Em Limeira a gente tem a cantina fechada já há bastante tempo. Como é um campus onde a gente não tem quase nada no entorno, a gente fica realmente à mercê, né, do nada, ou seja, a gente não tem opção dentro do campus e nem muito perto do campus para poder consumir uma refeição, ou um lanche, ou qualquer tipo de produto alimentício. Aqui no campus de Barão, onde eu circulo também e faço algumas atividades, eu moro em Barão Geraldo, na verdade, a gente observa também essa carência e eu até estava conversando outro dia com uma amiga que se formou em meados aí dos anos 2000, final de 90, da década de 90, e ela falou, nossa, eu estive no campus, há muito tempo eu não entrava no campus e observei uma falta de vida, né, aquela falta de convivência que a gente tinha antigamente. Então eu fiz o meu mestrado entre 2001 e 2004 na FEA e me lembro que a gente saía do laboratório, ia até uma cantina, conversava, falava sobre projetos, falava sobre outras coisas, e isso ficou bastante prejudicado nesse momento, né? Então a gente não tem esse espaço do cafezinho, o espaço do lanche, onde a gente pode conviver entre docentes, funcionários, alunos, né?
E até mesmo para receber convidados, muitas vezes a gente fica, né, com essa lacuna, ou seja, onde é que eu posso levar esse convidado para tomar um café, para conversar um pouco, interagir com outros docentes. Então, essa deficiência, né, desse espaço, dessa cantina, dessa convivência, ela tem refletido em vários aspectos e a gente observa uma insatisfação, principalmente aí por parte dos professores, dos servidores, né, dos funcionários, por não ter essa área onde a gente pode optar aí por uma alimentação, normalmente para lanches, né, para esses intervalos, porque para alimentação, eu digo, para a refeição principal, almoço e jantar, muitas vezes a gente tem o RU, né, mas a gente fica aí preso em uma opção só, que seria o restaurante universitário, a gente não tem outras opções para poder escolher, né. E aí a gente cai um pouco nesse problema também do consumo de alimentos, né? Qual é a opção que a gente tem, ou seja, o professor, no caso, o funcionário, o próprio estudante, ele tem que se organizar para trazer um lanche de casa, para ter alguma coisa ali, uma carta na manga, né? Ou um lanche na bolsa, para esses momentos aí intermediários que a gente fala entre as refeições principais. E a gente sabe que hoje em dia a falta de tempo é um grande problema e isso acaba impactando na qualidade dessas refeições que são feitas ao longo do dia, né? Você falou no RU, né? Você tem acompanhado qual que é a qualidade da alimentação servida no restaurante universitário? Podemos dizer que é uma alimentação saudável? Do ponto de vista de qualidade, ela é uma refeição saudável, né? Ou seja, a gente tem ali o arroz, o feijão, o prato principal, né? A proteína, normalmente proteínas de origem animal, a gente tem as opções de origem vegetal também, para os vegetarianos, veganos, e normalmente a gente tem uma salada, uma fruta de sobremesa, o que configura uma refeição, do ponto de vista de qualidade nutricional, uma refeição saudável. O que acontece hoje é que a gente tem as limitações de opções, então muitas vezes o cardápio ele é monótono, às vezes muito repetitivo, principalmente para quem se alimenta todos os dias nesses refeitórios, né? E um outro ponto também que a gente tem investigado, inclusive em algumas pesquisas, é a qualidade não só da refeição como um todo, mas dos ingredientes que são utilizados nessas refeições. Então, durante o preparo dos alimentos, muitas vezes a gente não é informado a respeito do ingrediente que é utilizado ou dos ingredientes que são utilizados. Então, muitas vezes os ingredientes, eles são ingredientes configurados aí ou classificados como ultraprocessados, como, por exemplo, molhos prontos, temperos prontos, e a gente não vê isso quando o produto está ali na nossa frente. Precisaria ter uma lei, de repente, que respaldasse e que a gente pudesse ter acesso a esse tipo de ingrediente utilizado. Um outro ponto é a utilização de ingredientes que contêm alimentos alergênicos, por exemplo. Então, hoje, uma pessoa celíaca, uma pessoa que tem intolerância à lactose, por exemplo, nem sempre ela é informada sobre esses alimentos, né, ou sobre a presença desses ingredientes na refeição que ela está consumindo. Então, só retomando, do ponto de vista de qualidade, ou seja, de oferta de alimentos, né, de alimentos in natura, minimamente processado, ela é uma refeição equilibrada, mas tem esse problema da monotonia, muitas vezes, da repetição das preparações e, às vezes, da qualidade dos ingredientes, que não é tão boa. O impacto, então, da falta de espaços, ele vai além da questão da alimentação saudável, né? Vai na convivência, em uma convivência saudável dentro do campus. Isso é uma coisa. A segunda, nessa última questão, a qual você se referiu, é possível ter uma legislação dentro do campo, dentro da Unicamp, da prefeitura ou da reitoria, que determine essa abertura clara dos insumos que estão sendo utilizados? Só para fazer um parênteses aí essa pergunta do meu colega Paulo Samartim, queria acrescentar, professora, que no Rio o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei que proíbe venda ou oferta de alimentos e bebidas de ultraprocessados nas cantinas das escolas do município do Rio, que já é, né, um grande avanço e uma forma
dessas cantinas, desses locais oferecerem alimentos in natura, tanto para as crianças quanto para os jovens da rede municipal. Bom, então, voltando na questão da convivência saudável, né, ou seja, em detrimento aí dos espaços que a gente tem, ou não espaços que a gente tem de cantina, eu vou trazer uma reflexão aqui que ela vem do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, desde 2014, no Brasil, o nosso guia oficial, né, do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz várias regras, né, que a gente chama são 10 regras de ouro. Dentre elas, a gente pode destacar a recomendação para o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, então frutas, verduras, arroz, feijão, né, as farinhas, por exemplo, que são os minimamente processados. E o guia também fala para a gente evitar os alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos que, pela classificação do guia, são aqueles que passaram por muitos processos na indústria e que muitas vezes eles são um compilado de ingredientes alimentícios e a gente não tem o alimento na sua matriz, né? Então você recebe aquele alimento ali que normalmente é hiperpalatável, é um alimento com mais durabilidade, é um alimento com muitas calorias numa pequena porção, enfim, tem uma série de atributos aí a esse alimento ultraprocessado. E uma outra regra que faz parte da regra de ouro também do guia alimentar e das recomendações do guia alimentar é a comensalidade. Então, comensalidade a gente pode dizer que é o comer com atenção, dar à refeição o tempo que ela merece, sentir o cheiro do alimento, o gosto do alimento, comer com companhia, né? A gente sabe, existem estudos que mostram que quando a gente come com companhia, a gente tem benefícios biopsicossociais, benefícios fisiológicos. Então, a comensalidade ela vai além do comer saudável do ponto de vista nutricional, né? Essa convivência que a gente perdeu ao longo dos anos, ela faz falta depois do ponto de vista de saúde também. Então, quando eu não tenho um espaço de convivência ali, como uma cantina, como um refeitório ali que sirva uma outra refeição, enfim, isso acaba ficando prejudicado, né? Então, essa convivência, ou seja, eu deixo de ir para um espaço, de chamar um colega, olha aqui, estou sobrecarregado aqui, vamos ali tomar um café, vamos ali comer um sanduíche, né? Comer um pão de queijo, que seja. Então, isso também acaba ficando prejudicado no nosso dia a dia. Sobre a legislação em relação aos insumos que são utilizados e os alimentos que são comercializados, eu acredito que a gente possa ter dentro da Unicamp, como uma instituição, programas institucionalizados. Eu não sei muito bem se a gente pode chamar isso de uma lei, né, ou de uma legislação, porque enquanto alimentação, até onde eu entendo, a gente está sempre seguindo a legislação federal, a legislação estadual, a legislação municipal, quando ela existe, né? Aqui no município de Campinas, eu sei que existe algo, no estado de São Paulo, desculpa, tramitando em relação a essa venda de produtos ultraprocessados em cantinas, e essas cantinas, elas têm como foco principalmente as crianças e adolescentes, né? Então, o foco é ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, não tanto para ensino superior. Então, ao meu ver, a gente precisaria levantar essa discussão e fomentar, de repente, programas para que a gente ganhe forças nesse sentido. Vou trazer um exemplo que funciona há muito tempo na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é a Segunda-feira Sem Carne. Isso começou lá atrás, né, há muitos anos, como uma iniciativa de projeto de pesquisa. Alguns professores, alguns alunos, eles se reuniram e começaram a observar que seria interessante ter esse movimento da Segunda Sem Carne, que era um movimento já que estava tomando forças em nível mundial, para reduzir o consumo de carne, pensando na sustentabilidade, pensando também em contemplar aqueles indivíduos que têm como opção o não consumo de carne, né, como os vegetarianos. E essa Segunda-feira Sem Carne, ela funciona no RU da Faculdade de Saúde Pública, em específico, há muitos anos, e é um programa de sucesso, né? Então, é uma coisa que começou pequena e que a gente pode, de repente, trazer como exemplo e como força mesmo
para a gente institucionalizar algo nesse sentido. Tipos assim, uma segunda-feira sem ultraprocessados, uma segunda-feira saudável e por aí, né? Ou então nos processos de edital de licitação, por exemplo, né? De repente isso pode estar contemplado. A gente tem na Unicamp uma equipe de nutricionistas com muitos anos de experiência, né? Que estão à frente da alimentação da Unicamp há muitos anos. Então, assim, eu tenho certeza que elas todos, né, contribuiriam aí bastante nesse sentido de vai abrir uma licitação, o que a gente vai exigir dessa pessoa, né, que vai tomar conta dessa cantina, desse trailer, enfim, quais são as exigências, tanto no sentido de qualidade nutricional, como também de segurança alimentar, né? Que recentemente, justificando ser uma situação emergencial, a prefeitura da Unicamp licitou e instalou essas máquinas de autosserviço. E uma das reclamações, aliás, a principal reclamação da comunidade acadêmica foi a falta de comidas saudáveis nessas máquinas, que são aquelas máquinas que você compra chocolate, salgadinho, refrigerante, água, café, muitas vezes, né? Na sua opinião, professora, quais são os pontos negativos e, se houver, quais os pontos positivos dessas máquinas? Olha, eu não vou saber responder em relação à legislação do que pode ser oferecido ou não, perdão, do que pode ser exigido ou não em relação ao processo de licitação. Não sei se isso tem uma legislação maior e que diz, né, do que pode ou não pode constar ali na licitação. Mas pensando nas máquinas de autosserviço, essas máquinas de alimentos, né, que é uma tendência mundial em qualquer lugar que a gente for hoje, especialmente em lugares que atendem grandes públicos, como rodoviária, aeroporto, enfim, a gente encontra esse tipo de máquina, né? Quais são os pontos, acho que eu posso ressaltar aí, pontos negativos? Essas máquinas, elas não é um tipo de lugar onde vai ter uma pessoa o tempo inteiro higienizando, o tempo inteiro reabastecendo, certo? Ela tem como princípio realmente ter um alimento disponível ali e um alimento que tenha grande durabilidade. Nesse sentido, os alimentos que eu tenho com maior durabilidade são os alimentos ultraprocessados. Isso é uma condição que não tem como a gente negar, né? O processamento do alimento, ele traz um shelf life, uma vida de prateleira maior, e aí hoje no mercado a gente tem inúmeros produtos processados, ultraprocessados. O grande problema, né, é você ter esse produto como única possibilidade de consumo os produtos ultraprocessados, alimentos ultraprocessados. Então, se eu estou no campus, eu não tenho nada planejado, de repente perdi o horário do meu almoço, não tenho carro, não consigo sair para ir para algum lugar comer. O que eu tenho disponível ali é aquela máquina. Na hora da fome, na hora do desespero, é o que a pessoa vai ter, e ela não vai ter como optar por consumir um alimento mais saudável. Ainda que em algumas dessas máquinas a gente tem aqueles sanduíches que a gente chama de sanduíche natural, entre aspas, né? A gente precisaria olhar para o rótulo desses sanduíches e observar se realmente eles são naturais ou se eles têm a adição de conservantes, por exemplo, para que ele possa durar mais tempo. Eu duvido muito que a pessoa vá todos os dias repor aquele sanduíche ali na máquina, né? Ou seja, não é um produto feito na hora, ponto. Se é que tem um ponto positivo, é ter algo para consumir ali naquele momento, né? Ou seja, a pessoa não vai passar nenhum aperto, vamos dizer assim. Mas existem outros inúmeros pontos negativos, né? Então, por exemplo, os profissionais que atuam no hospital, né, no HC, que às vezes fazem turnos grandes, né, ficam muito tempo ali dentro, ou seja, a única opção que ele tem é o acesso a essas máquinas que, como muitos até já disseram, salva a vida, né? Ou seja, aquele momento do desespero é o que salva. Mas o que a gente está oferecendo enquanto universidade para as pessoas são alimentos de baixa qualidade. E são alimentos que existem muitos estudos, especialmente aí que saíram a partir de 2020,
mostrando a relação entre o consumo de ultraprocessado e os inúmeros desfechos negativos em saúde. Então, quanto mais alimento ultraprocessado eu consumo, maiores os riscos aí eu tenho de inúmeras doenças, como obesidade, as comorbidades associadas à obesidade, diabetes, hipertensão, até mesmo síndrome do intestino irritável. Existem estudos associando o consumo de ultraprocessados com depressão. Veja, eu não estou dizendo que comer um salgadinho, de repente, ali, que está disponível naquele momento, é o que vai deixar a pessoa doente. Mas ela ter a opção de ter, de realmente escolher, fazer escolhas mais saudáveis, isso é muito importante, porque senão ela fica à mercê do que tem disponível naquele lugar, naquele momento, sabe? Eu queria fazer uma lembrança aqui de um filminho, uma animação infantil chamado Sem Florestas. Eu não sei se algum de vocês viram. O que acontece? É a historinha de diversos bichinhos da floresta que um condomínio vai derrubar as árvores para instalar casas de condomínio, e eles estão fugindo dos imóveis para poder ter o lugarzinho deles, e eles acabam parando dentro da casa de uma pessoa X. E lá eles descobrem o Doritos. Eles abrem um pacote de Doritos e comem. E o esquilinho fica louco, enlouquecido, como se fosse mesmo uma transformação, como se ele tivesse inebriado, embriagado, como se aquilo fosse... E ele sentiu o cheirinho daquilo e se transformava, sabe? Ele ficava alterado, ele ficava nervoso, histérico. Então, eu queria que você comentasse e falasse que esse tipo de alimento, ele traz essa sensação de êxtase, de tipo um vício, né? Porque ele dá prazer de alguma forma, mas ele tem tanta questão ruim de alimentos pobres, sódio, enfim. E qual é por que causa isso? Por que dá esse êxtase, quando você come um Doritos, uma batata frita, você sente um prazer, né? Cristina, talvez eu não saiba te explicar do ponto de vista fisiológico exatamente o que acontece, tá? Porque foge da minha área aqui de competência de saber. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: os alimentos, quando eles são industrializados, eles têm toda uma equipe de marketing, de estudos, de psicólogos, inclusive, né, que estudam a questão de comportamento para elaborar um produto realmente que que tenha muita venda, né? E a ideia é exatamente essa, que a pessoa consuma e que ela consuma cada vez mais. Quando a gente coloca, quando a gente observa esses alimentos e observa os ingredientes que tem nesses alimentos, muitos ingredientes são adicionados exatamente para despertar esse bem-estar, né? Então, são aqueles temperos, condimentos e misturas de condimentos que te fazem querer mais. Então, hoje a gente encontra um exemplo no mercado, alguns doces, como por exemplo o chocolate, que eles têm a adição de sal. Então, essa mistura é um tipo especial de sal, é um caramelo salgado, que ele não te deixa sentir tanto doce e que ele causa algumas reações do ponto de vista fisiológico que te fazem querer comer mais, né? Às vezes a criança abre um pacote de salgadinho, ela começa a comer e ela fala: não consigo parar de comer. Por quê? Porque é aquela coisa que inunda as papilas gustativas e desencadeia sim reações químicas nos receptores cerebrais que dão essa sensação de bem-estar, né? E ativam essa zona realmente de prazer. Então a ideia é exatamente essa, né? A indústria não é boba. Então a ideia é que a pessoa consuma o pacote inteiro de preferência e queira mais. Professora, do Unicamp tem uma grande parcela de associados idosos e idosas, grande parte já aposentada, inclusive. A do Unicamp estamos inclusive desenvolvendo aqui uma programação especial de eventos para esse grupo, né? E logo a gente vai fazer um podcast tratando disso ainda. Quais são os principais aspectos que você destacaria sobre a alimentação saudável para essas faixas etárias?
Para os idosos, a gente tem muitos estudos que mostram a importância do consumo de proteínas, né, de aminoácidos, para ter a manutenção da massa magra, para que tenha aí uma compensação da sarcopenia que acontece realmente no idoso, como uma condição natural. Né? A gente tem também aspectos relacionados às habilidades culinárias, né? Muitas vezes os idosos eles acabam morando sozinhos, né? Às vezes perdem o companheiro ou a companheira e deixam de fazer a sua refeição em casa, passam a optar por refeições mais prontas, né? Ou restaurantes próximos, em função dessa solidão mesmo, né? Desse aspecto de não ter ninguém para cozinhar junto. Então, trabalhar as habilidades culinárias, dar autonomia muitas vezes, é fato que a maior parte das mulheres cozinha mais que os homens, né? Então, principalmente para os homens, dar essa autonomia de cozinhar, de fazer as suas escolhas e cozinhar o seu alimento. Enfim, consumo de água, consumo de fibras, né, que é muito importante, vitaminas e minerais para os idosos. Então, é a alimentação equilibrada com algumas nuances específicas para essa faixa etária. Não sei se cabe aqui, mas vou falar. Tem o programa Universidade, né? Então tem uma equipe grande do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é o CEPID, o CRC, que fica ali perto da Biologia, que é coordenado pelo professor Lício Veloso. Eu sei que existem vários programas de extensão específicos para os idosos que eles fazem ali. Tem umas palestras, vivências muito interessantes, com a ajuda de professores e também de alunos de pós-graduação. Só uma questão sobre o envelhecimento. Quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que pensar em falar para as pessoas de 40, 50 anos, e não para as pessoas que já são idosas, porque o processo de envelhecimento, ele começa, obviamente, a partir do momento que você nasce, mas a gente tem que prestar atenção nessa idade, 40, 50 anos, porque é aí que você vai poder se preparar para ter um envelhecimento, para entrar na idade... aí não é terceira idade, eu não gosto de usar essa palavra, para entrar na fase do idoso de uma forma mais equilibrada, mais sustentável, né? Claro, obviamente que sempre dá tempo, mas o ideal é percorrer esse caminho. Isso com a alimentação também, né, professora? Com certeza, não dá para a gente querer tirar o atraso, né, de uma vida inteira em pouco tempo. Então, o nosso corpo ele é registro de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente respira e de tudo aquilo que a gente come. Então, é muito importante que a gente tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada e saudável ao longo da vida. Mas mais importante ainda é saber que em determinadas fases, como você falou, Cristina, né, a partir dos 40 anos a gente já vê que tem uma mudança hormonal, uma mudança de musculatura, né, de outras necessidades nutricionais do nosso corpo. É muito importante a gente se preparar para isso com saúde. Então, além da alimentação, posso dizer que também a atividade física, né, específica para cada público, de acordo com aquilo que o seu corpo consegue fazer, com o que você gosta de fazer. Então, é muito importante fazer uma atividade física que te dê prazer, que te motive, né? E a alimentação, mesma coisa, uma alimentação saudável, não uma alimentação saudável que não tenha gosto, não tenha sabor, mas uma alimentação saudável que seja saborosa e prazerosa, né? Isso é muito importante. E encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Agradecemos a participação da professora Caroline Capitani, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!